Reprodução assexuada tem vantagens, desvantagens e vários tipos dela. A reprodução sexuada é agâmica, ou seja, sem a participação de gametas, onde não há troca de material genético. Ela é muito mais rápida de acontecer. Como ela é mais rápida e não envolve produção de gametas, acaba tendo um menor gasto energético. E como tem um menor gasto energético, pode ter um número de descendentes muito maior. E por não ter troca de material genético, ela vai ter uma grande desvantagem, que é a ausência de variabilidade genética. Como consequência, todos os descendentes são clones e a seleção natural acaba por selecionar de forma igualitária todos eles. Ou seja, ou todo mundo vive ou todo mundo morre. E como a natureza está sempre em mudança, é uma questão de tempo para toda a população geneticamente igual morrer e desaparecer. Existem vários tipos de reprodução assexuada. Divisão binária, bipartição ou cisparidade. É equivalente à mitose, geralmente acontece em seres unicelulares, bactérias e protozoários. O material genético se duplica e ela se divide em duas. Isso é muito rápido, por isso a bactéria se prolifera com muita facilidade. Esquizogonia ou divisão múltipla é a mesma coisa da anterior, só que ao invés de duplicar o material genético e dar origem a dois seres, ele vai fazer várias cópias do material genético e vai dar origem a vários seres ao mesmo tempo. O grande exemplo disso, e que costuma cair muito em prova, é o protozoário da malária, o Plasmodium. Vale lembrar que o hospedeiro definitivo do Plasmodium é o mosquito, porque é lá que acontece a reprodução sexuada desse protozoário. No homem, esse protozoário entra pela picada do mosquito prego, vai para o fígado e depois invade as hemácias, onde faz a esquizogonia dentro da hemácia, matando elas. Lembra que o hospedeiro definitivo é sempre onde acontece a reprodução sexuada. O homem, nesse caso, seria o hospedeiro intermediário. Esporulação. O esporo é uma célula reprodutiva especializada e resistente, que quando encontra condições abióticas favoráveis, sofre mitoses para formar um indivíduo novo. O grande exemplo disso são os fungos e algumas plantas, como a samambaia. Brotamento ou gemiparidade. É aqui que começa a reprodução dos animais. Até então só tínhamos visto bactérias e protozoários e algumas plantas. Agora já podemos ver quinidários e poríferos se reproduzindo por brotamento, além de fungos, algas e algumas plantas. Um brotinho começa a crescer ao lado do corpo do indivíduo adulto e dá origem a um novo indivíduo adulto. Aqui é o exemplo de um fungo, olha, uma levedura. Isso aqui até parece uma divisão binária, mas não é, porque o tamanho não é igual. Você vê que essa que está crescendo é menorzinha. Fragmentação ou fissão. Encontrado em quinidários, planárias e estrela do mar. Se cortarmos a planária em alguns pedaços, cada pedaço desse vai originar um ser adulto completamente novo. Mesma coisa a estrela do mar. Cada pedaço vai originar uma estrela do mar nova. Contanto que esse pedaço ele tenha uma parte do disco central. Se eu fizer um corte aqui, esse pedaço aqui não vai gerar uma estrela do mar nova. Estrobilização. Essa representa algo único nos animais, que é a alternância de gerações, que só acontece em alguns quinidários. Existe uma fase de reprodução sexuada e uma fase de reprodução assexuada. Essa fase assexuada é chamada de estrobilização. Propagação vegetativa é a muda. Sabe quando você pega um galho, enterra e faz uma planta nova, uma folha ou um pedaço de raiz? Então, é isso aqui, propagação vegetativa, comumente conhecido como muda. Gemulação, uma reprodução específica de esponjas de água doce. A maioria das esponjas é de água salgada. As de água doce estão inseridas em um meio abiótico mais instável. O rio ou lago pode secar, por exemplo. O meio ambiente muda muito. Então elas desenvolveram um meio de sobreviver quando o rio seca, por exemplo. Elas se reproduzem por gêmulas, que é uma estrutura de resistência, bem parecida com os poros, no sentido de que elas são resistentes, que geram um indivíduo novo quando as condições do meio são favoráveis. Não confunde gemulação com gemiparidade, que é o brotamento. Partenogênese, o exemplo que mais cai em prova é o da abelha, onde a rainha consegue gerar um novo indivíduo a partir do óvulo sem estar fecundado. É gerado um novo indivíduo haploide, N, que é o zangão. Caso esse óvulo seja fecundado, aí gera um outro indivíduo 2N, diploide, que pode ser uma operária ou uma rainha. Peixes, répteis e anfíbios também fazem isso. E toda hora se descobre um novo indivíduo que faz isso aí. Recentemente descobriram que o condor da Califórnia também faz partenogênese. Como esses seres podem fazer reprodução tanto sexuada quanto assexuada, geralmente a assexuada é feita em caráter mais emergencial, quando se tem dificuldade de encontrar um parceiro ou falta de energia, já que a reprodução assexuada gasta menos energia e é mais rápida. Pedogênese.
nada mais é do que uma partenogênese feita por uma larva. Um exemplo é a esquistossomose. Quando o ser humano libera ovos nas fezes, sai uma larva desses ovos que infecta um caramujo. Dentro do caramujo, ela se reproduz assexuadamente e origina a larva que infecta o ser humano. Essa reprodução dentro do caramujo é a pedogênese, mas é exatamente igual a uma partenogênese, com a diferença de que está sendo feita por uma larva.